Antropologia filosófica. Chegamos nesse ponto agora em que os homens estão se apropriando da razão. Foi criado pelos deuses, mas agora não é para ser mais bonequinho dos deuses. O homem tem que ganhar autonomia. Precisa ganhar autonomia, não pode ser dominado pelos seus medos e temores. Tem uma dificuldade, tem que enfrentar a dificuldade e vencê-la. Está surgindo então o questionamento da teogonia. Escuta, se não são os deuses, se eles são só homens elevados, fazem parte do antropos, e nós agora? Como que nós vamos nos apropriar da autonomia? Como? Vai surgir a filosofia, pessoal. Filosofia. Essa filosofia ela é antropológica, tá? Ou antropocêntrica, você pode colocar aí, ó. Antropológica. Na fase da filosofia antropológica, aí surge a pergunta dos gregos: o que é o homem, afinal de contas? O que é o homem? Ponto. O homem é razão. O homem é logos, tá? O homem é logos. Só que ainda existe, sabe, nós temos muita dificuldade na filosofia, que é justamente a gente cortar no lugar certinho entre o mito e a razão. Fazer o corte certinho. Isso é mito, é uma explicação. Qual que é a episteme? Qual que é a ciência mesmo, sabe? Não tem dificuldade. Aí você vai ter lá uma pessoa que nem o Sócrates, que a gente já viu aqui na aula passada, 15 dias atrás, o Sócrates dizendo que o homem ele é uma grande indagação, né? Olha o que é o homem aqui. Ele é um desconhecido, ele é uma grande indagação. Eu não sei o que é o homem, então eu vou perguntar. Não tem fórmula. Não tem fórmula. Eu tinha fórmula. O homem ele era um boneco de barro feito para a diversão dos deuses. Descobri que não é isso. A lógica já me colocou nessa realidade. O homem não é um boneco de barro feito para a diversão dos deuses. O homem é muito mais do que isso. O homem ele participa de um logos. Ele participa da natureza. Ele é o criador de uma polis. Ele pode criar leis e instrumentos. Ele pode desafiar a tragédia e o destino. Ele não precisa ser governado pela sorte. E começa aquele negócio de lutar contra os mitos. Tem que lutar contra os mitos. Mas eu ainda não sei o que é mito e o que não é mito. Ontem mesmo a gente estava participando de uma palestra lá. Aí o neurocientista, né, ele está viajando o mundo, tal, estava dando uma palestra, e ele falou assim: vocês sabiam, por exemplo, que o negócio do remédio tarja preta e do remédio tarja vermelha é mito? Aí eu falei: como assim? Pensei comigo. Ele falou: colocaram a tarja preta e colocaram a tarja vermelha. Poderia ser tarja azul, roxa, de qualquer cor. E criou-se aquela ideia de que o remédio tarja preta ele é um super psicotrópico e tem umas limitações, e o remédio tarja vermelha ele é mais fraquinho. Não, é tudo droga. É tudo droga. Só que a propaganda, para poder encarecer mais o remédio, sabe, colocou a tarja preta, porque a tarja preta faz com que o remédio fique super caro, 15 mil reais, 20 mil reais, porque é tarja preta. Só por causa disso. É marketing, é propaganda. A gente tem uma informação dessa e fala o seguinte: e agora? Como que eu vou diluir mito de não mito? Eu não vou colocar aqui mito versus verdade. Não é isso, tá? Mito versus verdade. É aquilo que é uma consciência mítica, que quando você entra para a episteme, para a ciência, sabe? Para a investigação filosófica, para poder cortar o sapinho em várias partes ali, você vai desafiar o mito. Vai desafiar. Você tem o mito da imortalidade. Será que o homem é imortal? Ele é imortal mesmo? Tem certeza que o homem é imortal? É um mito. Ou não é um mito? Eu não sei. A priori não é um mito. A priori é uma realidade, uma verdade mesmo, sabe? Algo que não tem como mudar. O homem é imortal? Dentro da antropologia filosófica você pode fazer essa pergunta: o que tem de tangível para mostrar que o homem é imortal? Mas qual que é o conceito de imortalidade? O que é a imortalidade? Eu não conheço nenhum homem imortal. Conheço. Eu só conheço gente que morre.
Todo mundo está esperando a hora da cruz, da lápide e do túmulo. Todo mundo está esperando a hora. Então, de onde que vem esse negócio da imortalidade? Aí você vai para um outro mito que sustenta o mito da imortalidade, que é o mito da alma. O mito da alma sustenta o mito da imortalidade. Para você acreditar na imortalidade, você tem que acreditar nesse mito. É um sustentando o outro. É igual uma balança que tem duas cordas e uma tabuinha embaixo. Precisa dos dois, um para sustentar a tabuinha embaixo. Ah, vou cortar um, vai ficar pendente, vai ter que mudar a balança. Aí você vai para o mito da alma. E os gregos acreditavam piamente. Eles venceram os mitos de Zeus, Poseidon, os deuses primordiais, venceram. Mas quando chegaram aqui, não conseguiram. O que eu vou fazer se eu não consigo vencer o mito da alma? Eu vou melhorar. Eu vou depurar, eu vou levantar esse negócio aqui. E eles vão chegar até a ideia de que a alma, ela é imortal, por quê? Porque ela participa do pneuma. Ó, primeiro momento da nossa aula, falei para vocês que tinha lá o logos, aperon, éter e pneuma. Por que a alma ela é imortal? Porque ela é derivada do pneuma. O que é o pneuma? A gente traduz por espírito, sopro, hálito. A alma é um sopro. Se a alma é um sopro, ela possui eternidade ou imortalidade, a alma. Só que o grego, ele é um camarada que ele fala o seguinte: agora que eu fiz uma pergunta, eu não paro de perguntar mais. Eu quero saber o seguinte: a origem do pneuma, arqué. Aonde está a arqué? O começo desse negócio aqui. E o começo, a gente vai voltar lá para o começo da nossa aula. Está no éter, que é a matéria primordial de todas as coisas. Quem chega nessa brilhante ideia é o Empédocles. O Empédocles é um filósofo, ó, filosofia, tá vendo? Ó? Filósofo, tá bom? Empédocles. Esse cara teve a sacada genial de chegar até o éter e fala o seguinte: existe uma matéria primordial que dá origem a todas as matérias e por isso que a alma é eterna. Só que a alma ela vai mudar. Por que a alma vai mudar? Porque uma coisa é a alma aqui no mundo material. A alma no mundo material ela tem um corpo. Então ela é corpo-alma. No mundo material ela é de um jeito. Mas e quando ela vai escapar do corpo? Porque o que é o corpo para eles? O corpo é uma prisão. Os gregos começam a entender que o corpo ele impede você de subir. Enquanto você estiver no corpo, você está preso. Eles têm um ponto de vista um pouco negativo no começo, tá? Depois eles vão mudar isso aí. Mas no começo, o corpo tem um ponto de vista negativo para os filósofos. Porque o corpo impede. O corpo é viciado. Comer, beber, dormir, sexo, sabe? Diversão. O corpo é todo viciado e não deixa eu me aplicar à matéria do espírito. Eu não consigo parar para refletir na vida enquanto eu estou com a barriga vazia, sabe? Eu não consigo parar para pensar nos meus atos enquanto eu estou olhando para uma coisa que me atrai, uma mulher, um carro, sabe? Eu estou preso no corpo, é uma prisão. Eu preciso o quê? Preciso escapar desse cara. Tenho que morrer o quanto antes. Quando eu morrer, a minha alma, que hoje ela tem forma corpórea, aí ela vai para o outro mundo e ela vai assumir outra forma. Aqui você já está em Aristóteles. Formas, tá bem? Que ele fala de formas e ele fala de aquilo que é formal e aquilo que é material. Aqui a alma vai assumir outra forma. E se eu conseguir levantar a minha alma cada vez mais alto, eu vou chegar no pneuma. Aqui em cima ela tem formato de pneuma, de vida. Aqui embaixo ela tem formato de alma. Aqui é uma decadência. Ó, decadência. Decaindo, né? A alma aqui está em decadência, está presa no corpo. O que você faz? Através da filosofia, você vai em busca do logos, vai em busca da razão, vai em busca da lógica. Você vai coordenando a sua vida de uma maneira assim, racional, vai escapando das prisões do corpo. E aqui você vai alcançando a libertação da sua alma através do conhecimento. Filosofia é conhecimento. Não tem como você fazer filosofia se você não amar o conhecimento. É a ciência que te liberta, tá? É o conhecimento das coisas. A ignorância é uma prisão também. Isso é antropologia filosófica pura do ponto de vista
do começo da história da filosofia. Empédocles, tá? É o filósofo que fala: olha, lá no começo não era éter? Era éter. Para onde que a gente tem que voltar? Tem que voltar para cá. É para cá que a gente tem que voltar. Porque quando a gente voltar para cá, para o éter, a gente vai encontrar o apiron. O que é o apiron? É o infinito. É o infinito. Por isso que a alma é eterna, não morre. Com isso, eu venço o pior de todos os medos que eu tenho, que é o medo da morte. Será que em antropologia filosófica a gente tem que falar de morte? Só deve falar de morte praticamente. Tudo que impede a gente de ser feliz é a morte. Não fosse a morte, não tinha limite para nós. E eles têm um mito, tá? Para falar sobre a morte, que é o mito de Thanatos. Thanatos é quem? Thanatos é o primo de Hipnos. Thanatos é a morte, Hipnos é o sono. Os dois são primos, tá? Primos. E esse daqui é uma antecipação de Thanatos. Você experimenta o sono, você dorme e tal, pá. Durante o sono, sua alma, né, sua psique, ela dá uma viajada, dá uma liberada, porque quando você morrer, o que vai acontecer com a sua alma? Vai sair para sempre. Como você não morreu, você só hipnos, está só hipnotizado, só dormindo, então a sua alma sai, mas ela tem que voltar. Sai, mas tem que voltar, sempre. E por que você dorme? Você dorme para poder buscar soluções. Essa é a ideia deles, tá? A alma, quando se liberta do sono, do corpo, a alma ela tem liberdade para ir para outros mundos, buscar soluções. E tem gente que de vez em quando volta do sonho, está com a solução na cabeça. Eles explicam isso. Mas vai chegar uma hora que Thanatos vence. Vem e corta o fio de prata. E agora? Você preparou a sua alma para subir? Se ela subir, aí ela vai ter uma transmutação até chegar em pneuma, que é espírito. Se ela não subir, aí você está ferrado. Você está ferrado por causa que existe o mito do Hades. E o mito do Hades é o seguinte: por que a alma desce? A alma desce porque ela está pesada. Aristóteles de novo. Aristóteles vai falar que o homem tem matéria, ele tem forma, e existem matérias que elas são pesadas, por isso que elas descem, e matéria que é leve, por isso que ela sobe. Por que você faz filosofia? Você faz filosofia para deixar sua alma leve, para você flutuar. Quando sair o fôlego, você subir. Mas se você continua preso no corpo, a sua alma vai ficando gorda, pesadona, aprisionada. Aí você vai ser levado para o Hades. E se você for para o Hades, lá você vai ser julgado. E lá você vai servir ao Deus dos mortos. Então, existe também uma ética de vida, porque a morte é para você ter uma ética. Para que eu tenho que pensar no Hades? Para eu viver melhor. Porque eu vivendo melhor, eu alivio a minha alma. Se eu alivio a minha alma, eu vou virar um espírito. Se eu não aliviar a minha alma, eu desço. E o mito do Hades, ele é apavorante. Ele é apavorante porque tem um rio aqui, ó. Nesse rio, é o pior rio que existe, porque ele é o rio do esquecimento. Rio do esquecimento. Esse rio, tem um cara lá que é o barqueiro, tem um barco. Esse barco é para você atravessar do mundo dos vivos para o Hades, mundo dos mortos. Se você chegar no Hades, pelo menos você não vai perder a consciência. Você vai manter a sua consciência de quem você é. Porque para os gregos, você só é alguma coisa se você sabe quem você é. Você sabe que você é o Josuá? Você sabe que você é o Josemar? Se você manter a consciência de que você é o Abraão, você está vivo. Parabéns, Milton, você se apresenta como Milton. Mas se você perder isso aqui, a consciência, você é menos do que ser humano. E o que acontece com aquelas almas que estão muito gordas, pesadas e não se prepararam para ir viver do outro lado? Elas não têm com que pagar o cara para atravessar a alma delas. Precisa de 2 moedas para pagar o barqueiro. Se não se preparou para a morte, você quer o que do outro lado? Você não se preparou. Você vê que tem uma ponte com a vida cristã, né? Você não se preparou, você não vai ter direito a entrar no barco. Você cai no rio. E quando você cai no rio, você esquece quem você é. Se você esquece quem você é, acabou para você. Essa é a morte para os gregos, ó. Morte é você não saber quem você é, o que você está fazendo por aqui, qual a finalidade da sua existência, não tem sentido de nada. Isso é um projeto que não deu certo. Isso é morte. Você não tem consciência,
você não participa do Logos, não tem razão nenhuma, não ativa a sua inteligência para nada, vive na sombra dos mitos, com medo de tudo, a morte vem e te leva de qualquer jeito. E quem te dá a amostra grátis da morte é o próprio hipnos, é o próprio sono. Pelo menos o sono devia dar um medo em você, um despertamento em você. Escuta, será que tem uma coisa pior pior que o sono? E aí os gregos eles vão começar a desenvolver uma ética, que é a ética da vigilância. Vai parar lá no Novo Testamento depois dessa ética, tá? A ética da vigilância é: dorme pouco, dorme o suficiente, porque o tempo que você está dormindo, você está morto. Você não está descansando, você está morto, não está fazendo nada, não está com consciência de si mesmo. Então, desperta, dorme como se fosse um soldado, só o tempo de necessidade. E trabalha pouco também, porque você precisa pensar mais nas suas coisas. Vamos lá.